Fala galera, tudo certo? O negócio é o seguinte, hoje é sexta-feira e eu vim aqui para vocês pra gente trocar uma ideiazinha sobre um dos filósofos mais importantes que aparece na prova da Federal. O Enem adora esse cara aqui e hoje a gente vai aproveitar esse nosso tempinho, que a gente está em casa, para trocar uma ideia sobre ele. Quem que é o cara? É o Platão, beleza? O Platão, e aí hoje a gente vai entender um pouco dos conceitos básicos. Imagina assim, a gente precisa de algumas chaves para conseguir entender aquilo que é mais complexo dele. E essas chaves é o que a gente vai conversar hoje. Então, lá na frente, tu vai saber sobre a moral para o Platão, sobre a justiça, qual que é a sociedade ideal para ele, que são temas complexos. Qual que é a nossa missão hoje nessa sexta-feira? Tranquilidade, entender os conceitos básicos, entender como que ele começa a filosofia dele. E aí, o mais importante para a gente agora é saber primeiro quem que foi esse cara, quem foi o Platão. Lembra de uma coisa, Platão, filósofo grego, clássico, vivia em Atenas, viveu mais ou menos entre o século V e o século IV lá antes de Cristo, era discípulo do Sócrates, beleza? O primeiro grande filósofo da filosofia clássica, e aí, inclusive, muito do que o Platão ele fez foi com base na filosofia socrática. Todos os livros dele, a República, por exemplo, é tudo escrito em diálogo, em que um dos personagens principais é o Sócrates, o mestre dele, beleza? Então, o Platão ele começa com esses diálogos, e aí uma das primeiras teorias importantes para a gente saber sobre ele é essa aí, a teoria das ideias. Galera, o que é a teoria das ideias? Ela parte de qual pressuposto? Ele começa fazendo um diálogo, e aí ele pontua sobre a superação de dois pré-socráticos. O que ele diz? Que os pré-socráticos foram importantes, aqueles primeiros filósofos, Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, os caras foram importantes, mas a filosofia deles não era total, não contemplava tudo aquilo que ele acreditava que era importante. Então, qual que é a ideia dele? Superar a ideia desses dois caras. De que maneira? Primeiro ele diz que o Heráclito ele tinha uma teoria até viável, só que dentro da ideia dele sobre transformação, que tudo se move, sempre aquele foco no devir, lembra disso? Inclusive é do Heráclito, aquela frase que ele diz o seguinte, que tu nunca pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Tá, o que o Heráclito queria dizer com isso? Tu vai na frente de um rio, tu entra nele, tu sai, se tu entrar de novo, tu não tá no mesmo rio. Tá, como assim? Sabe por que tu não tá no mesmo rio? Porque a água já se moveu, tu inclusive já é uma pessoa diferente, tu muda as nossas experiências, elas sempre mudam e isso faz com que a gente se torne uma pessoa diferente. Inclusive, pensa bem, né? Se tudo muda, tudo se transforma. Quando a gente se despedir aqui, provavelmente a próxima vez que a gente conversar, já não vão ser as mesmas pessoas, porque eu vou ser diferente, tu vai estar diferente, o Lucas vai ser uma pessoa diferente também. Então, tu vai ver que no finalzinho dessa live eu não vou te dar tchau. Eu vou te dar adeus. Por que adeus? Porque desse jeito a gente nunca vai se ver. Quem que dizia isso? O Heráclito, beleza? Então, essa ideia de transformação é dele. Em contraposição, o Parmênides dizia o seguinte, que o ser, as ideias, elas são absolutas, não se movem, são únicas, estáticas, perfeitas. Então, o que o Platão ele pontua? Que os dois têm, cada um as suas bases filosóficas, só que a gente precisaria superar isso. A gente precisaria de uma teoria que contemplasse de uma maneira melhor um pouquinho a teoria dos dois. E aí, o Platão apresenta para a gente a teoria dos dois mundos, dos dois planos. Como que ele diz isso? Que a nossa realidade ela é composta por dois planos diferentes e tu vai perceber que logo logo ele vai contemplar a filosofia nesses dois planos. E aí quais são eles? O primeiro deles é o plano inteligível. O que é o plano inteligível? É o mundo das ideias. É aquele mundo perfeito onde existe a verdade, a filosofia, onde nada muda, onde tudo é absoluto. Tu lembra quem que dizia isso, né? O Parmênides. Então a gente pode pensar que a filosofia do Parmênides ela é colocada pelo Platão lá no mundo inteligível, no mundo das ideias, no mundo perfeito, da verdade e tudo mais. Em contraposição, existe também o mundo sensível. O que é o mundo sensível? É esse aqui que a gente está. É o mundo imperfeito, o mundo da cópia, de uma tentativa de cópia do mundo das ideias. Imagina o seguinte, imagina um espelho que tenta espelhar o mundo das ideias, só que é um espelho quebrado, sujo, todo feio. Ou seja, o mundo sensível é o mundo onde tudo se transforma, onde nada é estático, nada é perfeito, e aí ele contempla a filosofia do Heráclito. Tu entendeu? Ele diz que a nossa realidade é dividida em dois mundos. O mundo das ideias, o mundo inteligível, onde tudo é perfeito, absoluto, e o mundo sensível, que é esse nosso aqui. E aí nada é perfeito.
tudo é finito, é uma tentativa de cópia do mundo das ideias. E na sequência, o Platão ele já nos diz mais uma coisa, que esse mundo das ideias, essas ideias todas, elas são feitas, elas têm base em 3 conceitos. O primeiro deles, ele diz que as ideias, então, elas são inteligíveis. Como assim inteligíveis? A gente só consegue alcançar elas com base na razão, no pensamento racional, na filosofia, assim a gente consegue chegar a esse mundo das ideias. Além disso, elas são incorpóreas. Como assim incorpóreas? Elas não estão nesse plano aqui. Lembra que a gente está no mundo inteligível ou no sensível? No sensível, né? Então as ideias estão aqui, as ideias estão, ó, no mundo inteligível, beleza? Ou seja, tu não consegue encontrar elas nesse mundo aqui, portanto, elas estão na metafísica. O que significa metafísica? Meta significa além da física, beleza? Elas não estão nesse plano aqui, portanto, estão no plano do mundo inteligível. E para fechar, ele nos diz que as ideias elas são imutáveis. Portanto, elas são perfeitas. Elas não mudam, elas não se transformam. E ele dá um exemplo para a gente de como que a gente consegue entender bem isso. Presta atenção. O exemplo que ele dá é sobre beleza. Beleza é uma coisa que tu conhece bem, né? Quer lembrar? As meninas vão entender bem o que eu vou dizer agora. Provavelmente, no Dia das Mulheres, faz pouco tempo, tu recebeu uma flor. E, cara, eu acho flor um negocinho sensacional. É tão linda, é perfeita a natureza que faz. E aí tu olha para ela, quando tu recebeu, quando ela estava lá, novinha, recém-tirada da natureza, ela é perfeita, cara. Ela está com a sua cor muito viva, ela está muito, muito bem formada, e aí passa um dia, passa 2 dias, e ela vai começando a se desgastar, até que hoje, se tu for lá ver essa flor, tu ganhou no Dia das Mulheres, ela está totalmente feia. Ela já até, inclusive, morreu, talvez tu nem ache mais ela. Por quê? Porque a flor, ela está aqui, ó, no mundo sensível. A beleza dela é uma beleza que ela se transforma e ela em algum momento acaba. Agora, a beleza de verdade, a beleza que é infinita, que é perfeita, ela está no mundo inteligível, beleza? Então, essa beleza aí de verdade real é no mundo inteligível e aí no mundo sensível é só uma duplicação dela, uma duplicação imperfeita, tá? Galera, então, essas ideias todas, elas são imutáveis, elas não se transformam, igual essa ideia de beleza que a gente viu. E aí o Platão nos dá mais uma dica, tá? Ele faz uma comparação que é a seguinte. Imagina que tu está no mar, tu está num barco, e nesse barco existe uma vela. Galera, pensa bem, um barco à vela, tu consegue controlar ele ou quem manda no barco à vela é o vento? É o vento, né? Então, esse vento que manda no barco à vela é o mundo sensível. Porque o mundo sensível a gente só consegue alcançar a partir dos sentidos. Tu não domina ele realmente. Agora, se tu está num barco e tu rema, tu controla para onde tu vai, com base na tua razão, no teu pensamento, aí agora sim é o mundo inteligível. Galera, me diz uma coisa, se tu entendeu isso aqui, se tu entendeu essa diferença entre mundo sensível, mundo inteligível, esse plano das ideias do Platão, assim, agora a gente pode entrar no campo dele. Porque sem entender isso aqui, fica muito mais difícil, beleza? Mas vamos embora então. E aí tu deve estar pensando que tu já ouviu uma historinha que tem a ver com isso aqui, né? Sabe qual que é a historinha? Ó, o mito da caverna. Galera, o mito da caverna, ele é a melhor definição que a gente tem, que inclusive é o Platão que escreveu sobre isso, lá no livro 7º da República, e ele nos mostra muito bem qual que é essa configuração do mundo inteligível e do mundo sensível. Então vamos tentar entender bem. Imagina que existe uma caverna como qualquer outra, e dentro dela existem, ó, pessoas presas. Várias pessoas presas nasceram ali, estão a vida inteira presas, e para eles não existe outra realidade. Para eles, o mundo é aquele ali. E qual que é a realidade que eles enxergam? Essa aqui, ó, as sombras que são feitas dentro da caverna. Como assim? Eles estão sentadinhos, todos presos, e para eles, aquela sombra que aparece no fundo da caverna é a realidade. A gente, olhando assim de fora, a gente sabe que não é a realidade, né? A gente sabe que a realidade está, ó, aqui fora. Mas para esses caras que estão dentro da caverna, a realidade é exatamente aquilo ali. E eles estão exatamente tranquilos com isso. Eles enxergam o que para eles é o mundo real, não conhecem o que está fora e está tudo certo. Então, imagina o seguinte, imagina que o que está aqui dentro é o mundo inteligível ou o mundo sensível? O mundo sensível, né? Então, para esses caras aqui, essa é a realidade total deles, até que um magrão, um brother aqui, ele consegue se desvencilhar das amarras da caverna e consegue, ó, vazar. Primeira coisa, quando ele se levanta, ele já sente uma dor enorme.
Tu deve sentir isso, né? Imagina tu fica muito tempo sentado, preso, daqui a pouco tu se levanta, consegue se desvencilhar da caverna e começa a sair. Primeira coisa que ele vai perceber, que na verdade isso aqui, ó, que ele imaginou que era realidade, são só sombras. São só uma duplicação, lembra? Um espelhamento da realidade. Não é a realidade em si. Então, primeira coisa, ele percebe que ali na parede da caverna estão só sombras, e ele começa a sair, e ele percebe que tem uma luz muito forte vindo de fora. E essa luz incomoda. E essa luz que vem de fora é a analogia que o Platão faz com o conhecimento. Com o conhecimento verdadeiro que está no mundo inteligível, no mundo das ideias, percebe? Então, ó, dentro da caverna, mundo sensível, fora da caverna, o mundo das ideias. Só que pensa bem, faz um teste hoje, tá? Apaga a luz do teu quarto, fica de olho fechado por um tempo e bum, liga. Quando vir aquela luz no teu olho, tu já deve ter feito isso, vai arder e vai doer muito. Por quê? Porque o ser humano ele não estava acostumado, esse brother aqui ó, não estava acostumado com essa luz tão forte em cima dele. E qual que é a analogia que o Platão faz? O conhecimento ele é muito duro, cara. E em certo momento, quando tu começa a entrar nesse mundo inteligível, quando começa a ter contato com o conhecimento de verdade, não é fácil. Ele muitas vezes é até doloroso. Se tu olha diretamente para o sol quando sai da caverna, pode ter certeza que vai ter um desconforto. Mas aí, o brother ele consegue sair da caverna, consegue encontrar um mundo inteligível, e qual que é a missão dele agora? Voltar para a caverna e chamar os amigos dele, chamar a galera para ir para fora também. Ele percebe que a realidade não era a sombra, aquilo que ele acreditava que era a realidade sempre e que a realidade está aqui fora. E ele volta amarradão, achando que vai convencer a galera a ir para fora da caverna. E o que os caras falam? Mas tu tá viajando, velho. A gente tá aqui, ó, tranquilão, olhando para nossa realidade, que eles sabem que é um mundo sensível. Para eles, isso aqui é a realidade e nunca que a gente vai sair daqui. Então, ainda rechaçam o cara que foi lá tentar chamar eles. Beleza? A alegoria da caverna, ela trata exatamente sobre isso. Então, é a definição que o Platão dá sobre o mundo sensível e o mundo inteligível, tá? Várias vezes a UFSC já cobrou sobre isso, o Enem adora pontuar a alegoria da caverna. Então, eu trouxe para vocês, para a gente resolver juntinho aí, ó, uma questão, um exercíciozinho exatamente sobre isso, tá? Para a gente testar se entendeu bem a alegoria da caverna. Vamos lá. Questão da Federal de Santa Catarina de 2019, beleza? Em relação ao mito da caverna de Platão, é correto afirmar que... Vamos junto, questãozinho de somatório, vamos lá então. 01. As sombras projetadas na parede da caverna representam meras opiniões, consideradas erroneamente pelos prisioneiros como conhecimento. Então, lembre que os prisioneiros, aqueles carinhas que estavam dentro da caverna, eles olham para as sombras, para eles, aquilo é opinião ou é conhecimento? Para eles é conhecimento. Mas a gente sabe que, na verdade, elas são meros reflexos, meras sombras e são opiniões. Então, a 01 tá? Perfeito, verdadeiro. Vamos para a próxima, vamos junto aí. 02. Apesar de estarem acorrentados, os prisioneiros conseguem ter plena clareza quanto à realidade existente fora da caverna. Galera, lembra? Aquele pessoal que estava preso dentro da caverna, eles sabem o que existe fora? Não sabem, né? Então, 02 tá falso, tá? Vamos ver a 4. Simboliza o sofrimento e o anseio da libertação dos escravos na Atenas do século IV. Toma muito cuidado com isso. Como a alegoria da caverna, o mito da caverna faz essa relação com o prisioneiro, com alguém que está preso e precisa se libertar, parece uma analogia à escravidão, né? Mas toma muito cuidado. Lembra que a gente está na Grécia, lembra que a gente está em Atenas, onde mais ou menos nessa época aqui, ó, metade da população era de escravos. O que deu base para a sociedade ateniense foi a escravidão. É estimado, no século IV a.C., mais ou menos que Atenas tinha 200 mil pessoas, onde 100 mil mais ou menos eram de escravos. Inclusive, muitos filósofos, até o Platão, defendem de certa forma a escravidão, tu já vai entender como. Então, ó, alegoria, mito da caverna, não é uma crítica à escravidão. É uma crítica, sim, ao mundo sensível, e aí, fazendo um plano com o mundo das ideias, beleza? Ou seja, 04, risca aí, tá falso. Vamos ver mais. 08. O interior da caverna representa o mundo da ignorância e o exterior da caverna representa o mundo do conhecimento. Perfeito, né? Mundo da ignorância, mundo sensível, mundo do conhecimento, mundo inteligível. Maravilha, 08, verdadeiro. 16. O prisioneiro que consegue se libertar volta à caverna para compartilhar o conhecimento adquirido fora dela, embora seja ridicularizado pelos demais prisioneiros. Lembra? Ele voltou achando que a galera ia ficar amarradona, chegou lá e ó, ninguém deu a mínima para ele. Todo mundo quis continuar dentro da caverna, tá? Então, 16, marca aí também. Por enquanto, quais são as verdadeiras?
1, 8 e a 16, né? Vamos mais, 32. Os prisioneiros que permanecem na caverna possuem mais conhecimento do que os prisioneiros libertados. O quê? Os caras que estão lá dentro, só olhando sombra, têm mais conhecimento que os libertados? Não, né? Os libertados sim que têm o conhecimento verdadeiro, tá? E aí, vamos para a última então, 64. Quando retorna à caverna, aquele que conseguiu se libertar dos grilhões é bem recebido pelos seus antigos companheiros, que veem como um sábio que irá libertá-los. Verdadeiro? Fama muito falso. Lembra que aqueles caras que estão lá dentro, os prisioneiros, rechaçam, não aceitam a chegada do parceiro lá, do brother que veio de fora, beleza? Então 64 está falso também. Lembra quais são as verdadeiras? 0, 1, 8 e 16, né? Então, resposta a essa questão aí, 25. Galera, uma questão comprida, longa, vai até o 64, vários itens aí, podia cobrar tudo que é possível sobre a alegoria da caverna. Tu percebe que é fácil, né? É uma analogia que o Platão faz e que fica bem clara pra gente, tá? Partindo disso, então, entendido a alegoria da caverna, mundo das ideias, mundo sensível, vamos dar mais um passinho no entendimento da filosofia do Platão. E aí, a gente chega em dois conceitos que ele trabalha, dois conceitos importantíssimos, inclusive que estão aliados um ao outro, que é a ideia de conhecimento e, que palavrinha é essa? Paideia. O que significa isso? Paideia é a ideia de educação dele. Significa isso. Paideia é educação, um sistema educacional que o Platão propôs. Ele propôs uma forma de educação, um sistema, exatamente isso, cara. E a gente já vai conversar sobre, tá? Então, o primeiro item que a gente tem que pensar é o seguinte, que o Platão, ele também dividiu o conhecimento entre conhecimento sensível e conhecimento inteligível. Agora eu quero que tu preste atenção, tá? Imagina uma linhazinha do desenvolvimento do conhecimento para o Platão, e aí essa linha é dividida em dois, e cada bloco é subdividido em mais dois, beleza? Então, tem o conhecimento sensível, o conhecimento inteligível, e cada bloquinho desse é subdividido em dois. Ou seja, 4 mini blocos do conhecimento, tá? Começando então, a primeira fase do conhecimento, o Platão diz que as sombras, ou seja, aquela sombra lá que está na caverna, e que isso representa a nossa imaginação, aquilo que a gente supõe e sem base racional nenhuma, tá? Então é o primeiro estágio do conhecimento, aquele conhecimento mais básico, aquele conhecimento da nossa ilusão, das nossas suposições. Depois disso, tem um conhecimento um pouquinho mais avançado, ainda no campo do mundo sensível, que é o conhecimento das nossas opiniões. Aonde que ele está? Ele está nas criações humanas. Tudo aquilo que o ser humano produz tem base nas suas opiniões, é um pouquinho mais avançado que o primeiro item, só que ainda está no mundo sensível. Beleza? Entendido? Aí agora sim a gente vai chegar no mundo inteligível. E cara, presta atenção numa coisa. Primeiro item do mundo inteligível, desse conhecimento inteligível para o Platão, ele diz que está materializado, agora a galera da matemática vai pirar, está materializado exatamente nisso, na matemática. Tá, como assim materializado na matemática? Ele diz que o conhecimento matemático é o primeiro passo para tu chegar nesse mundo das ideias, no mundo inteligível. Inclusive, o Platão, ele fundou a academia dele, a academia onde ele trabalhava os conhecimentos, dava aulas e tudo mais, e nessa academia se diz que estava escrito o seguinte na entrada: não são aceitos ignorantes em geometria. Quer saber de uma coisa? Você deve pensar, eu, professor de filosofia, com certeza seria aceito na academia do Platão, né? Tu tem muito mais chance de ser aceito do que eu. Porque o Platão não aceitaria quem não fosse conhecedor de verdade de geometria dentro da academia dele. Então o Dé, essa galera aí toda ia entrar. Tu também ia entrar, tenho certeza disso. Inclusive, lembra lá da matemática, né? Existem os poliedros do Platão. Então ele é um cara que ele trabalha muito com a matemática. Ou seja, primeira fase do conhecimento inteligível é o conhecimento da matemática, aquele que é com base racional e que vai conseguir te levar para o último plano do conhecimento, que são as ideias em si. Aquela verdade absoluta que existe, mas só existe nesse último plano do conhecimento inteligível, tá? E aí, feita essa divisão de momentos do conhecimento, o Platão nos explica o seguinte, que as ideias, o conhecimento em si, ele é inato. O que quer dizer inato? Ele já está dentro de ti, tu só precisa colocar ele para fora, tirar ele da jaula, digamos assim. E para explicar isso, ele dá um exemplo para a gente. Olha só o que ele diz. Lembra que eu te falei que em Atenas, na Grécia Antiga, tinha muitos escravos, né? Eles chamam um escravo, então,
que nunca estudou absolutamente nada sobre o que ele mais gostava. Lembra qual que é a matéria que ele mais curte? Geometria. Ele chama o escravo para resolver uma questão, um item lá de geometria. O escravo nunca estudou nada sobre isso, ele dá a questão para ele, e aí, com base no diálogo, vai encaminhando esse escravo a tentar resolver a questão, e o cara consegue. Ou seja, dialogando, desenvolvendo esse lado racional daquele escravo que nunca tinha aprendido nada sobre geometria, ele consegue resolver essa questão, beleza? O que Platão quer dizer com isso? Que o conhecimento já está dentro de ti, tu só precisa desvendar ele, tu só precisa tirar ele para fora. E aí a gente chama isso de reminiscência. Ou seja, o que é reminiscência? É um momento onde, por meio do diálogo, tu consegue tirar esse conhecimento que já está dentro de ti. Todo mundo consegue fazer isso? Nem todo mundo. Precisa de um diálogo, precisa de um método para aí tu conseguir chegar a esse conhecimento, beleza? Feito essa ideia de conhecimento, ele nos mostra, o Platão vai explicar para a gente, que existem fases, que aí chega ao ponto da educação, da paideia, para tu conseguir atingir esse conhecimento. E não é nada fácil, tá? Se tu acha que hoje em dia a gente fica muito tempo na escola, para o Platão a gente ficaria muito mais tempo. Sabe por quê? Ele trabalha então com essa ideia de educação em algumas fases. Galera, presta bem atenção aqui. Tu sabe que hoje em dia a educação ela é dividida em fases também, né? Tem o ensino infantil, fundamental 1, 2, ensino médio e tudo mais, mas mais ou menos o cara acaba o ensino médio com 17, 16, 18 anos. Cara, para o Platão, com essa idade, tu ainda estava começando as fases da educação. Primeira coisa, o que ele pontuou para a gente? Que a educação é dividida em 5 fases. 5 fases. Começa desde criancinha, tu vai se desenvolvendo e tu termina essas 5 fases mais ou menos com 50 anos de idade. Tá. As primeiras fases, quando tu é bem criança, vai mais ou menos a primeira fase até os 7 anos. É só ali que pode ser usado, por exemplo, a poesia. Como assim? Por que só nessa fase é usada a poesia? Porque o Platão, ele é um crítico tão grande da poesia que ele nos diz que a poesia, ela é muito corruptível ao ser humano. Por quê? Porque ela trabalha com paixões, ela fala sobre os deuses, coisas que não nos levam para um caminho racional. Então, lembra de uma coisa, tá? Dentro dessas fases do conhecimento, o Platão ele diz para a gente tomar muito cuidado com a poesia e é para a gente usar muito, lembra qual que era a matéria favorita dele? A matemática. A matemática ela é muito usada no estágio intermediário do conhecimento platônico, da educação, que é essa ideia que ele traz para a gente. E aí, nos últimos estágios, mais ou menos dos 35 até os 50 anos, é quando ele vai desenvolver a capacidade argumentativa, aquilo que era muito usado, lembra, para a política ateniense. Dentro da política ateniense, discussão na praça pública, na ágora, o cara que quisesse ser um governante, ele tinha que ter muita habilidade de oratória, de retórica, e tudo isso era desenvolvido nessas últimas fases da educação do Platão. Beleza? E para passar de uma fase para outra, cara, tu não tem noção. Era uma prova complexa, pouca gente passava. Então, para tu atingir o último estágio da educação platônica, não era fácil, não. Poucas pessoas conseguiam atingir a nota mínima dessa prova, digamos assim. Então, pouca gente atingiu o conhecimento no seu último estágio. E aí, se tu conseguisse chegar lá com 50 anos, passou por todos os estágios, aí tu podia ser considerado alguém sábio, um filósofo de verdade, que conseguiria atingir o mundo sensível ou o mundo das ideias? O mundo das ideias, né? Então, cara, para o Platão, o mundo das ideias não é para todo mundo, não. O mundo das ideias é para poucos que conseguem atingir todas essas fases da educação dele. Entendido? Beleza? E aí, lembra que eu te falei que o Platão ele trabalha com muitos diálogos, né? Um deles, e é exatamente de onde ele dá aquele exemplo do escravo, lembra que eu te falei da questão de geometria, é onde ele trabalha com esse diálogo aqui, é um dos mais importantes dele, que é o diálogo Mênon. Então lembra, tá? Não esquece disso. O Platão, ele sempre pontua a filosofia dele em alguns diálogos, e aí o principal personagem desses diálogos aí vai ser o Sócrates, tá? Tanto na República, Mênon, Fédon é outro diálogo importante do Platão, que é quando ele apresenta a morte do Sócrates. Tudo isso é bem importante pra gente, tá? E aí, galera, feito essa ideia, formada essa perspectiva de conhecimento, de educação para o Platão, a gente chega no ponto que ele começa a nos explicar, qual que era a sociedade ideal que ele imaginava. Só que aí qual que é a relação que ele faz com conhecimento, educação e a sociedade? Ele diz que a sociedade deveria ser o espelho desse conhecimento.
Ou seja, ela deveria ser harmônica com essas ideias de conhecimento. Então ele nos diz o seguinte, que o ser humano, vários seres humanos que compõem essa sociedade, que formam a política, eles têm algumas faculdades mentais, que devem ser racional, mas nem todas são racionais. Existem muitas faculdades mentais, ideias mentais que são irracionais. E não necessariamente é um problema, tá? Elas existem e a gente tem que saber lidar com elas. E aí então, quais são essas faculdades mentais racionais e irracionais que o Platão trabalha? São 3, e essas 3 a gente vai entender agora, tá? A primeira delas é a faculdade apetitiva. Lembra de apetite? Lembra apetite, né? Vontade de comer, é exatamente isso. A faculdade mental, a faculdade apetitiva, é sobre as nossas vontades, os nossos desejos, desejo de bens materiais, desejos sexuais também. Todos eles fazem parte desse campo aqui, das vontades apetitivas. Elas fazem parte do mundo? Fazem parte? Claro que fazem. E algumas pessoas são dotadas, em grande maioria, dessa vontade apetitiva. Ela é um problema? Pode ser. Se a gente souber lidar bem com ele, vai até se encaixar bem na sociedade, beleza? Depois da vontade apetitiva, ele nos define a vontade colérica. Galera, se a vontade apetitiva, se a ideia, a faculdade mental era apetitiva, era essa ideia de vontade, daquilo que tu deseja fazer, de conquistar teus bens materiais, a colérica é a iniciativa que tu tem de defesa, de ação. Então, vontade apetitiva e a colérica é essa ideia de definição de ação, de defesa e por aí vai. Essas duas, tu percebe que elas são instintivas, elas não são racionais. Lembra que eu te disse? Existem faculdades mentais racionais e existem faculdades mentais irracionais. Essas duas, por exemplo, são irracionais. E aí a última delas, como a gente já conversou, é a vontade racional, beleza? Dentro dessa vontade racional é onde tu consegue controlar o teu pensamento e tu tá lá no campo das ideias. Te disse, existem várias fases de educação, só o cara que atingiu a última fase, o último pontinho lá da educação, consegue chegar nesse estágio das faculdades mentais aqui. E galera, pensando nisso, o Platão ele começa a bolar para a gente um plano de como que seria a sociedade, a polis ideal, partindo desse pressuposto, tá? Partindo da ideia que nem todo mundo é racional. Seria massa, seria perfeito se todo mundo pudesse atingir essa faculdade mental aqui, mas nem todo mundo consegue. Então a gente tem que bolar uma ideia para uma sociedade, e aqui a gente já vai para um caminho um pouquinho mais complexo da teoria platônica, onde ele apresenta qual que seria o modelo ideal de sociedade. Então, olha bem para cá. Ele divide a sociedade em algumas camadas, alguns estágios, onde o primeiro estágio seria o estágio dos trabalhadores, do artesão, aquele cara que é a camada mais baixa da sociedade. Por que ele precisa trabalhar? Para conseguir suprir os seus apetites, para conseguir suprir os seus desejos, as suas vontades, a vontade da sua família, desses bens materiais. Tu entendeu como isso aqui, de certa forma, é necessário? E lembra que eu te falei que o Platão ele não criticava a escravidão. Inclusive, ele dizia que muitas vezes ela era necessária para a sociedade, tá? Porque, existem pessoas que realmente só são movidas pelas suas vontades corporais, pelos seus apetites, beleza? E aí, para segurar a onda dessa galera é que vem os guerreiros. O que esses guerreiros são dotados? De forças coléricas. Lembra? A força de defesa, de ação. Essa força colérica, essa faculdade colérica é o que dota os guerreiros. Muitas vezes esses guerreiros aqui são os caras que têm que segurar a onda desses trabalhadores. Porque um trabalhador, um artesão, o cara que é só dotado de desejos, muitas vezes ele pode extrapolar até onde ele vai, né? E aí é responsabilidade do guerreiro de conter isso na sociedade proposta pelo Platão. Mas aí, tu deve estar pensando, quem que é o último carinha que está lá em cima, né? Quem que é o último estágio da sociedade platônica? O cara que, inclusive, muitas vezes deveria governar. E é o filósofo. Exatamente a profissão dele, né? Espertinho. O que ele quer dizer com isso? Que o filósofo, o cara que depois dos 50 anos passa de todos os estágios da educação platônica, da paideia platônica, chega no ponto de ser o cara que tem maior racionalidade. O único na polis grega que conseguiu atingir esse estágio do conhecimento, esse estágio racional, é o filósofo. Portanto, pensa bem comigo, se esse cara, única e exclusivamente o filósofo, deveria estar no topo da pirâmide, deveria ser o governante, vou te fazer uma pergunta, tá? Será que o Platão, ele é um defensor absoluto da democracia? Pensa bem, não, né? Ele tem certa crítica à democracia pelo seguinte motivo, nem todos estão aptos a governar. Tu entendeu?
Só quem chegou nesse estágio aqui, só quem conseguiu cumprir as 5 fases do conhecimento poderiam estar aptos a governar. E isso é um probleminha para a gente, beleza? É uma discussão um pouco mais complexa que logo a gente vai fazer dessa teoria do Platão sobre a sociedade ideal. Mas por enquanto, o que ele pontuou para a gente? Que a sociedade é dividida nesses 3 estágios. E aí, a partir disso, a partir dessa divisão social, a gente consegue chegar a algumas conclusões. E aí aqui é o ponto final dessas teorias básicas do Platão. Quais são as conclusões que a gente chega? Que a partir daí, a gente consegue pensar nas teorias do Platão de justiça. A justiça só é feita quando há harmonia entre essas 3 camadas. As ideias de moral, lembra? Aquela historinha do anel de Giges, que logo a gente vai conversar sobre ela. E assim ele consegue pontuar qual que é a sociedade ideal dele, beleza? Então lembra bem, nossas teorias básicas, nossos conceitos básicos que são necessários para a filosofia do Platão. Primeira delas, dividir o mundo em mundo das ideias e mundo inteligível e o mundo sensível, tá? Essa teoria das ideias é bem importante para a gente. Mundo inteligível, o mundo das ideias onde tudo é perfeito, e aí? O mundo sensível é só uma réplica, uma cópia imperfeita desse mundo inteligível, tá? Como que o Platão explica isso pra gente? Lá pela alegoria da caverna, lembra dessa historinha? Ela é importantíssima para tu conseguir entender e várias questões vão cobrar sobre isso. Prova do Enem, principalmente, gosta bastante do mito da caverna. E assim a gente chega na, lembra? Teoria dele do conhecimento, teoria da educação, conhecimento dividido em conhecimento também sensível e inteligível. Cada parte dele dividido em 2 bloquinhos. Cada parte do conhecimento, então, são 4 fases que a gente consegue encontrar. E aí, a educação dele dentro da academia platônica, feita também em 5 fases, onde só o cara consegue passar por todas elas, com essa valorização da razão, da matemática, do diálogo, poderia ser então o filósofo, que é o cara que está aqui em cima da pirâmide. Além disso, as faculdades mentais que são formadoras da natureza humana, que são elas, apetitivas, coléricas e racionais. Lembra, qual que possui cada base? Uma delas, racional, e essas 2, irracionais, e dão então a harmonia da sociedade, que deve ser dessa forma. E a partir disso, então, o Platão começa a pontuar sobre justiça, sobre moral, temas mais complexos. Para a gente entender esses temas mais complexos, tem que dominar bem esses conceitos básicos que a gente viu hoje. Beleza? Então, galera, logo a gente volta, fala sobre justiça, sobre moral, sobre a sociedade ideal, mas para isso, espero que tenham entendido bem esses conceitos básicos. Beleza? Gente, aproveitem bem, final de semana, descansem, coloquem em dia os estudos sobre filosofia, sobre outras matérias e logo a gente volta para conversar sobre isso. Beleza? Um beijão para vocês. Valeu!